Deus abençoe nossos pequenos. Vamos abrir a palavra, amados, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo número 7. Nós vamos ler a partir do versículo 36. A palavra de Deus diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem? E voltando para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso digo: perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Queridos, a tradição cristã comemora hoje o chamado Domingo de Ramos, que é o domingo que antecede a Páscoa, que remete lá, o Domingo de Ramos vai remeter ao episódio da entrada de Jesus em Jerusalém, montado em um jumentinho, as pessoas espalhando ramos por onde Jesus passava, saudando-o como Messias, aquele que Deus enviou para salvar o povo de Israel. Ocorre que, uma semana depois, nessa mesma cidade, havia uma multidão gritando: matem-no, crucifiquem-no. A questão é como pode, em menos de uma semana, as mesmas pessoas que recepcionaram Jesus como rei, estavam gritando, pedindo a sua morte. A explicação para isso é que, de fato, eles não tinham crido em Jesus. Havia uma empolgação momentânea. Acharam que Jesus seria um revolucionário. Portanto, o Domingo de Ramos, ele representa para a gente essa situação de pessoas que se aproximam de Jesus com expectativas equivocadas. Poderíamos dizer que é um equívoco de percepção. É o que encontramos exatamente nesse texto que nós acabamos de ler. Temos 2 percepções sobre Jesus, 2 maneiras de olhar para Jesus. E entendendo que Jesus, ele é o Evangelho é a pessoa e obra de Jesus, estaremos encontrando aqui formas da gente perceber quem é
é o Evangelho, como encararmos o Evangelho. Então nós temos aqui, em primeiro lugar, um personagem chamado Simão. Veja, Simão é um homem religioso, do grupo dos fariseus, e ele está recebendo Jesus para jantar. Ele convidou Jesus, né? Jesus era meio festeiro, mas não foi ele quem se convidou. Então, naquela cultura, convidar alguém para jantar é literalmente você prestar uma homenagem àquela pessoa. O convidado está sendo honrado por quem o convida. Outro aspecto cultural é que quando você senta-se à mesa para uma refeição, significa que você tem comunhão, que você tem amizade com aquela pessoa, quase que intimidade. Ainda mais quando eu estou recebendo aquela pessoa na minha casa. Então, é óbvio que tanto lá quanto cá, você não vai chamar alguém para sua casa para jantar, alguém que você não gosta. Mas na perspectiva dos judeus daquela época, para além de uma questão de empatia, de simpatia, de amizade, há questões religiosas envolvidas. Eu não posso convidar alguém para minha casa que eu considero pecador, alguém que diante da lei é considerado impuro, porque essa pessoa vai contaminar a minha casa. Então, o próprio Jesus foi acusado pelos fariseus de comer com as pessoas erradas. Olha o pecado de Jesus, né? Era comer com as pessoas pecadoras. Então, esse Simão, sendo religioso, fariseu, judeu, chama Jesus para um jantar em sua própria casa. Então, de alguma forma, ele respeitava Jesus, ele tinha algum respeito, alguma consideração por Jesus. Se não fosse assim, não teria convidado. Note que no versículo 40, ele vai se dirigir a Jesus como mestre. Então, ele considerava Jesus alguém realmente digno de ser respeitado ao ponto de você chamar de mestre. Então, quem era Jesus para Simão? Um mestre digno de respeito, alguém especial, ao ponto de eu convidá-lo para jantar na minha casa. Tudo muito lindo, tudo muito bacana, se não fosse alguém que aparece no jantar sem ser convidado. Então, veja, uma mulher pecadora que nunca, jamais, em hipótese alguma, seria convidado por um fariseu para participar do jantar. Note que a expressão mulher pecadora, ela é um eufemismo para prostituta. E o texto diz que ela era daquela cidade, ou seja, ela era conhecida. Agora, o ponto é que naquela cultura, era muito comum que as portas da casa ficassem abertas durante os jantares. A ideia é que as pessoas muito pobres entrassem ou ficassem à porta aguardando o final do jantar para comer as sobras. Era algo impensável você jogar a comida fora. Então a generosidade era muito valorizada pelos judeus. Então, é fácil entender como é que aquela mulher foi parar ali, para um jantar que ela não foi convidada. Então ela não era uma intrusa. Então ela estar ali, até certo ponto, era normal. O inusitado vem depois. De repente, aquela mulher se coloca aos pés de Jesus e começa a chorar muito, a chorar muito. Ela chora ao ponto de suas lágrimas pingarem, molharem os pés de Jesus. Imagine, sabe, não é chorou que derramou mais lágrimas, chorava de pingar. E ela começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Depois ela beija os pés de Jesus, derrama perfume sobre os pés de Jesus. Naturalmente, ela já levou aquele perfume, então ela foi para ali de caso pensado, digamos assim. Na Páscoa do ano passado, eu tive a oportunidade aqui no culto
de lavar os pés dos nossos presbíteros e do pastor Felipe. Então, seguindo lá a orientação de Jesus, a gente lavar os pés uns dos outros. Agora, note que Jesus lavou os pés dos discípulos, mas Jesus não chorou aos pés deles, Jesus não beijou os pés deles, Jesus não derramou perfume sobre os pés deles. Isto é, se você lavar os pés de alguém, já é uma coisa assim excepcional, imagine o que essa mulher está fazendo. Então ela está para além do excepcional, não tem precedente. É mais do que humildade, é adoração. Aqui está o ponto. O que essa mulher está fazendo é adoração. Ela não está simplesmente homenageando Jesus. Ela o estava adorando. Veja, é óbvio que naquela altura dos acontecimentos, todo mundo na sala percebeu, né? Simão, o anfitrião, o dono da casa, olhou para aquela cena e fica escandalizado. Como assim? O pensamento dele está registrado aí no versículo 39. Se esse homem, né, falando de Jesus, se esse homem aí fosse profeta, se ele realmente fosse quem ele diz que é, ele não deixaria uma mulher dessa categoria se aproximar dele, muito menos tocá-lo. Os fariseus, eles tinham uma série de regras para você manter distância de pessoas consideradas pecadoras. Falar com elas era inadequado. Ser tocado era absurdo. Então, imagine, né? Vai se colocando lá na cena, naquela casa, no jantar, a tensão tomando conta do ar, todos meio que constrangidos com aquela situação. Possivelmente, não só Simão está reprovando, mas todo mundo está olhando com reprovação. O natural seria Jesus mandar aquela mulher embora, expulsá-la dali. Mas Jesus a acolheu. E aí ele quebra o silêncio e diz assim: Simão, vou te contar uma parábola. A parábola é a seguinte: duas pessoas, elas tinham uma dívida com o mesmo senhor. A dívida de um era de 500, a dívida de outro era de 50. Jesus trabalha com denário, denário era mais ou menos o salário do dia, né? Então você trabalhava um dia lá, você capinava um quintal, digamos assim, você ganharia aí um denário, né? Trabalha lá na loja um dia, um denário, né? Então um denário é o dia do serviço. Então 500 denários são 500 dias de trabalho. Imagine que desse dia de trabalho a pessoa ainda tem que tirar o seu sustento. Se ela tem uma dívida de 500, ela vai ter que trabalhar aí pelo menos aí uns 1000 dias ou mais para poder ter os 500 para pagar, né? Dinheiro para caramba. Então vamos imaginar o seguinte, trazendo para a nossa realidade. Duas pessoas têm uma dívida. Uma tem uma dívida de 5 mil, a outra de 5 milhões. Nenhum dos dois tem condição de pagar. O que o Senhor fez? O que o credor fez? Mandou para a SPC, chamou a polícia, fez um acordo, uma negociação. Nada disso. Ele perdoa a dívida. Perdoa a dívida. Perdoou total. Não há mais dívida. Jesus pergunta: bem, quem amará mais esse Senhor? A resposta é meio óbvia, né? É certo que os dois ficaram muito agradecidos com o perdão. Mas, se eu tiver que comparar, né? Quem recebeu o maior perdão é aquele que tinha a maior dívida.
E aí chegamos ao coração desse texto, queridos. E aqui você precisa prestar atenção nesse ponto. A conclusão que o próprio Simão chegou na parábola. Porque aí Jesus começa a comparar as duas atitudes que estavam rolando naquele jantar. A atitude da mulher e a atitude de Simão. E aí é hora de você pensar o seguinte: você se parece mais com o Simão ou você se parece mais com a mulher? A história está aqui. Lá no dia do jantar, Jesus contou para mostrar: olha, ela está certa, você está errado. A história está aqui hoje, para que a gente possa entender qual é a nossa relação com Jesus Cristo. Veja, a maneira como Simão tratou Jesus, a maneira como a mulher tratou Jesus. Jesus vai dizer o seguinte: Simão, você não me deu água para lavar os pés. Ela lavou os meus pés com lágrimas. Ou melhor, você não me saudou com um beijo no rosto. Tudo comum naquela cultura. Ela não me parou de beijar os pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo. Ela derramou perfume nos meus pés. Veja, Jesus está dizendo coisas que eram esperadas dentro do protocolo cultural quando você recebe um convidado especial na sua casa. Sabe? Você vai receber alguém importante na sua casa, alguém reconhecido. Existe um protocolo a ser seguido de dignidade, de valorização. Água para lavar os pés, saudação com beijo, quero ósculo, óleo para unção. Conclusão: Simão não fez o que era esperado dele. A mulher fez mais do que era esperado dela. Simão não fez o que era o básico. A mulher fez muito além do que o excepcional. Simão tratou Jesus como um ser humano qualquer. A mulher tratou Jesus como Salvador, digno de honra, de adoração. Por quê, irmãos? Por quê? Qual é a razão dessa diferença de tratamento? A resposta Jesus nos dá lá no versículo 47. Os muitos pecados dela foram perdoados. Sabe, o Evangelho ele possui algumas portas de entrada, algumas conexões, pontos de acesso. Nem todo mundo chega ao encontro de Jesus pelo mesmo caminho. Sua experiência pode ser diferente da minha. Mas há dois pontos que são e fazem diferença para a maioria das pessoas, que é a consciência do pecado e a consciência do perdão. Consciência do pecado, consciência do perdão. A consciência do pecado é a gente ter convicção de que há coisas na nossa vida que não agradam ao Senhor. Há coisas que eu faço que eu não deveria fazer. Há coisas que eu deveria fazer que eu não faço. Em resumo, você sabe que diante de Deus a sua vida não está 100%. Na verdade, está muito longe de 100%, talvez esteja 0%. Negativo. Isso te incomoda, lá no fundo. Mas você disfarça bem, né? Ninguém percebe. Lá no fundo você sente um incômodo, você sente um desconforto. E aí, quando você pensa assim, poxa, Deus, vida espiritual, comunhão com Deus, essas coisas elas vêm à tona com um gosto ruim, uma sensação assim, poxa, sabe, gosto ruim que vem à boca. A consciência do pecado, ela nos faz mal. Isso nos leva a algumas reações. A primeira reação é a fuga. É a reação padrão. Lá desde o Jardim do Éden, né?
Vamos nos esconder de Deus? Vamos deixar de ir à igreja? Se eu não vou à igreja, eu não sou incomodado na minha consciência. Não tem que ficar pensando nisso. Deixamos de orar, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de cantar, deixamos de comungar. Vivemos como se Deus não existisse. Porque, na verdade, a gente não quer encontrá-lo. Não queremos que Ele nos veja. Somos consumidos pela culpa dos nossos pecados. E pessoas consumidas pela culpa podem fazer coisas absurdas. Na linguagem da dívida, é a pessoa que se sente envergonhada com a dívida a tal ponto. Ela não sabe como pagar, ela tenta fugir e se esconder do credor. Então, a primeira maneira de a gente lidar com o pecado, a maneira errada de a gente lidar com o pecado é a fuga. A segunda maneira seria uma tentativa de compensação, uma tentativa de redenção. Você está tentando compensar o seu pecado com boas ações. Tipo assim, bem, eu não posso pagar a sua dívida, mas eu posso lavar seu carro, né? Eu posso, sei lá, capinar o seu quintal, posso carregar as compras para você, ficar na fila do banco para você, não sei. Espiritualmente a gente tenta aliviar a nossa barra com Deus, com algumas coisinhas. Eu sou um bom trabalhador, eu sou um bom vizinho, eu sou um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Tem gente que tenta resolver isso por meio de rituais religiosos. Sei lá, se eu fizer uma oferenda, dar uma oferta, rezar tantas vezes, participar de uma corrente, de um jejum, de uma vigília. Será que Deus não me alivia essa conta que está alta com Ele? Estamos tentando compensar Deus pelos nossos pecados. Veja, queridos, eu queria que você guardasse no seu coração uma coisa muito preciosa desse texto. Algo muito importante. Deus não faz acordos. Deus não faz acordos. Deus não diminui sua dívida para que ela esteja em um valor que você possa pagar. Sabe? Imagine assim, você conversando com Deus e dando, você devia 500, vamos ao seguinte, hoje, se pagar hoje, à vista, 100zinho, morreu. A vida espiritual que decorre do Evangelho não é pagamento de dívida. Não estamos servindo ao Senhor para pagar coisa alguma. Porque o Evangelho é sobre perdão. Perdão. Não importa se a dívida é 50 ou se a dívida é 500. Não importa se a dívida é 1 ou se a dívida é 1000. Através de Jesus Cristo, Deus perdoa todos os nossos pecados. Todos, absolutamente todos. Deus não nos chama para um acordo. Deus não liga para a sua casa para fazer uma negociação. Deus nos convida a encontrar Cristo. E em Cristo, Ele te oferece perdão completo, total, irrestrito, eterno. O que eu devo fazer com essa consciência de pecado que me acusa, me condena, me lembra dos meus erros, que me faz sentir-me sujo, errado? Como é que eu me livro desse incômodo? Como é que eu posso resolver esse passado horrível que eu trago na minha mente? Passado que se tornou um peso insuportável. Sabe? Coisas que ninguém sabe, mas coisas que eu não aguento mais carregar. Renda-se aos pés de Jesus. Renda-se aos pés de Jesus. Em Jesus, os seus muitos pecados podem ser perdoados. Não parcialmente, não parceladamente, mas totalmente, não temporariamente, mas definitivamente. Não os seus próximos pecados.
pecados do passado, os pecados do presente, os pecados do futuro, sem nenhuma condição, sem nenhuma compensação. Aquilo que as pessoas, se souberem, talvez as pessoas não te perdoem. Mas em Jesus há perdão total, eterno para a sua vida. Exclusivamente pela graça, através da fé em Jesus. Ah, irmão, essa é uma boa notícia. Essa é a melhor das notícias. E o que eu dou em troca? O que eu dou em troca diante de todo esse perdão? O que eu dou em troca é o meu coração, a minha vida, a minha fé, a minha adoração. A consciência que temos do pecado, ela me leva ao encontro com Cristo. Porque a consciência do pecado me leva à consciência do perdão. Eu sei que sou um pecador. Eu sei que eu preciso de perdão. Eu sei que a minha dívida é altíssima, impagável. Mas louvado seja Deus, porque eu encontrei perdão. O que eu nunca poderia fazer, o que estava além das minhas forças, Deus fez por mim, porque também só Ele poderia fazer. Veja você, o perdão está disponível em Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o próprio Deus encarnado. Jesus é aquele que podia dizer à mulher com autoridade: os teus pecados estão perdoados. Quem é esse? E as pessoas disseram: quem é esse que até perdoa pecados? Será que ele pensa que é Deus? Sim, ele é Deus. Por isso ele entregou a vida dele por nós. Por isso o sacrifício dele é válido. Porque não é um sacrifício de um homem, é o Filho de Deus que morreu por nós. Porque a justiça do Senhor estava sobre ele. Esse é aquele que ressuscitou dos mortos, que está exaltado ao lado do Pai, que como nosso sacerdote continua intercedendo por nós. De modo que assim como aquela mulher recebeu perdão, o mesmo Jesus que estava lá, está aqui, irmãos. Está hoje, vivo, vivíssimo, e disposto a dizer para você, disposto a dizer para você, disposto a dizer para você as mesmas palavras: os seus pecados estão perdoados. O sacrifício de Jesus continua válido para os pecados que eu cometi essa semana. Não há pecado maior que o sacrifício de Jesus. Ele é o nosso intercessor permanente. O sangue de Jesus, ele é suficiente para limpar, purificar, santificar, renovar nossas vidas, irmãos. Louvado seja Deus por isso. Então, a consciência do pecado, a consciência de que eu tenho uma dívida, me leva ao encontro com Cristo, uma dívida que eu não tenho como pagar, esse incômodo que eu trago dentro de mim. Então, Deus me convida a acertar as contas com Ele, mas Ele chama você, e aí o chamado Evangelho, ele traz algo de constrangedor, porque o nosso desejo é fugir. Deus chamou Adão, Deus chamou Eva, vamos se esconder. Mas, querido, guarde isso no seu coração. Deus te chama não para jogar na sua cara os seus pecados. Deus não te chama não para te cobrar o que você não pode pagar. Deus te chama para te oferecer perdão, para dizer que os seus pecados estão perdoados em Jesus. E aí, essas duas consciências juntas, a do pecado e a do perdão, me levam ao encontro com Cristo. E aí a gente começa a analisar agora a nossa reação ao Evangelho. Veja, o Evangelho não é apenas uma teoria para ser entendida, compreendida. Na minha caminhada, na minha vida acadêmica, lá no seminário, eu lido com muitas teorias.
explicações, hipóteses, discussões, argumentos infinitos. Outro dia eu estava dando aula lá e explicando um determinado assunto para os alunos, e eu mostrava para eles o seguinte, perguntava assim, qual a utilidade disso para a igreja? Nenhuma. Não vai fazer diferença nenhuma na igreja de ninguém, entendeu? Mas há um prazer intelectual em compreender aquele assunto, né? Um prazer do conhecimento, o prazer de entender por que as coisas são como são. Só que isso não é evangelho. Há muitas coisas legais para você entender. Há muitas coisas legais para você compreender, descobrir, aprender. E o conhecimento, ele é infinito. As áreas de conhecimento são infinitas. O evangelho é mais que isso. Porque o evangelho é mais que uma informação, é mais que uma teoria. O evangelho é alguém. Alguém que pode declarar para você, os seus pecados estão perdoados. E aí quando eu entendo quem Ele é, o que Ele fez por mim, o que Ele pode fazer, não tem como a minha vida continuar do mesmo jeito. E eu queria voltar à comparação entre Simão e a mulher. Veja, lembra? A gente precisa chegar a uma conclusão aqui se você é Simão ou se você é a mulher, se as suas atitudes estão mais próximas do Simão ou da mulher. Vamos nesse ponto agora. Jesus respeitava, aliás, o homem respeitava Jesus como mestre. O homem chamou Jesus para sua casa. O homem ofereceu a Jesus um jantar. Certamente ele achava muito legal conversar com Jesus, ouvir Jesus, os ensinos de Jesus. Mas parou por aí. E para muitas pessoas para por aí. Talvez você ache Jesus alguém que você respeita. Imagine se Deus fizesse essa pergunta para você agora, né? Deus, o próprio Deus, pergunta para você assim, e aí? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? O que você responderia? Você diria, então, poxa, não, Jesus é alguém, é o mestre. Jesus é alguém honrado. Jesus é alguém que eu convidaria para jantar na minha casa. Jesus é alguém que eu passaria algumas horas conversando com Ele. Mas será que você está disposto a beijar os pés de Jesus? Simpatia e interesse religioso deixaram Simão próximo de Jesus. Jesus estava na casa dele, comendo à mesa com ele. Contudo, ele não reconheceu Jesus como Salvador dos seus pecados. Voltamos à parábola que Jesus contou. A questão, meu irmão, não é quanto a gente deve. O ponto principal não é se você tem mais pecados do que eu ou vice-versa. Não importa se os nossos amigos, os nossos alvos missionários têm mais pecados do que a gente, que os nossos vizinhos são mais pecadores, de que as pessoas que estão lá fora hoje são mais pecadoras do que a gente que está aqui dentro. A questão não é essa. A essência da questão é a consciência que temos sobre o perdão que Deus nos oferece em Cristo. Ele pagou o que eu não conseguiria pagar, ponto. Ele me deu o que eu não merecia. O que Ele fez por mim é graça, milagre, sobrenatural. Todos os meus pecados, passado, presente e futuro, foram pagos, perdoados. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, para os que estão em Cristo Jesus. Então o que Jesus quis dizer foi, aquela mulher, ela tinha consciência, ela entendeu o tamanho do perdão que ela recebeu, ela compreendeu o tamanho do milagre. Veja, até aquele momento, possivelmente,
a vida dela fosse muito pior do que a de Simão. Né? Se a gente fosse puxar ali, né, se houvesse alguma coisa como um extrato espiritual de pecados, o extrato daquela mulher, né, teria algumas páginas. Talvez a de Simão nem tanto. Mas ele não se sentia pecador. Ele não tinha consciência do pecado. Ele achava que não tinha dívida alguma, afinal ele era religioso. Eu não tenho dívidas, eu não preciso de perdão, eu não preciso de salvação. Jesus falou que esses são os cegos que acham que estão enxergando. São doentes que acham que estão saudáveis. São os filhos mais velhos que estão perdidos dentro da casa do Pai. São devedores que vivem como se não devessem nada. E Jesus veio para dar vista aos cegos. Jesus veio para curar os doentes. Jesus veio para resgatar os perdidos. Jesus veio para perdoar os devedores. A pergunta é: você é cego? Você é doente? Você é perdido? Você tem dívidas? É aí que está a questão. É aí que está a questão. Quem você reconhece que é? Quando experimentamos o Evangelho dessa forma, quando eu me sinto cego que passei a enxergar, quando eu me sinto doente que fui curado, quando eu me sinto perdido que foi achado, quando eu estava com uma dívida e fui perdoado, então não tem como eu reagir a Jesus de maneira fria e indiferente como Simão. Jesus, meu irmão, veja você, Jesus não espera que você seja educado. Jesus não está atrás de educação, gentileza, respeito, simpatia. Jesus espera que você se jogue aos pés dele. O Evangelho exige uma resposta de adoração. Podemos dizer que o Evangelho, ele impõe para a gente algumas reações. Você tem uma reação espiritual que é a fé. Cremos em Jesus, acreditamos em quem a Bíblia diz que Ele é. Acreditamos que Jesus morreu na cruz, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, que um dia Ele vai voltar. É uma reação espiritual. Existe uma reação ética, comportamental. Então, a reação espiritual é interna, ela é invisível, acontece dentro de você. A segunda reação não. Ela é externa, é o seu caráter, a sua maneira de agir, nossa maneira de lidar com as pessoas, nosso comportamento muda. A terceira reação é a adoração. O Evangelho, note bem, ele é para ser crido, ele é para ser vivido e ele é para ser adorado. Me parece, querido, que quanto mais eu experimento a graça de Deus, mais eu me disponho à adoração. Quanto mais eu entendo esse amor de Deus, quanto mais eu compreendo esse amor, eu sinto essa necessidade de adorá-lo. Quanto mais intensa é a minha compreensão do Evangelho, mais intensa será a minha disposição de cultuar e adorar o Senhor. Quanto mais eu entendo a graça, o que Deus fez por mim em Cristo, a obra do Espírito na minha vida, mais extravagante será a minha adoração, a minha disposição de servir e buscar ao Senhor. É esse entendimento que me leva a derramar lágrimas que pingam os pés de Jesus. É esse entendimento que me faz beijar os seus pés. É esse entendimento que me faz adorá-lo. Talvez você ainda não esteja adorando Jesus dessa forma, porque você talvez não entendeu o perdão,
ou o tamanho do perdão que você recebeu. Talvez, e aí é a hora da gente fazer essa avaliação. Talvez eu esteja como Simão. E muitas vezes eu já estive como Simão. Numa relação com Jesus assim, respeitosa, educada, gentil. Ocorre que Cristo quer mais do que isso da gente. Porque o que Ele nos oferece é inigualável, é incomparável. É o que somente Deus pode oferecer. E Ele oferece porque Ele é Deus. O Evangelho pede mais de você, porque o que Ele te oferece é mais. É maior. Jesus nos chama a uma entrega maior, né? Talvez você pense, poxa, mas que constrangedor, que humilhante, tá aos pés, beijando. E aí é interessante a gente falar disso. Eu queria terminar com essa reflexão, porque o Evangelho ele inverte as coisas. Aquela mulher chegou àquela casa humilhada, aos olhos dos outros. Ela estava ali como uma convidada, né? Não como uma convidada, mas como uma presença incômoda, para receber o resto da comida no final da festa. Simão era um honrado, o anfitrião, o que estava oferecendo o jantar, o homem que estava recebendo o Mestre Jesus em sua casa. Poxa, aquela noite terminou com aquela mulher sendo exaltada e com Simão sendo humilhado. Humilhado na sua própria casa. E para os que pensam, né, que o Evangelho é machista, essa história demonstra que nada pode estar tão longe da verdade. E a gente vê, queridos, então, que um dia todos nós estaremos diante de Jesus. E os que se humilharam diante dos seus pés para adorá-lo, serão exaltados por Ele mesmo. Os que se humilham serão exaltados. Deus exaltará, o próprio Deus exaltará aqueles que se humilham aos seus pés. Agora, os que se acham importantes demais para descer aos pés de Jesus, os que tentam adequar o Evangelho às suas exigências, os que querem manter uma relação assim de segurança, uma distância de segurança com Jesus, eles serão humilhados. Eles serão humilhados. Então, meu irmão, minha irmã, você está aqui. Deus trouxe você aqui. E é importante que você se coloque diante do Senhor nessa hora. Sabe, vamos orar. Eu queria desafiar você a fazer essa oração. A se colocar diante do Senhor. Avaliando, sinceramente, como é que tem sido a sua relação com Jesus até agora. Qual é a posição que você tem assumido? A posição do Simão, a posição da mulher. Quem Jesus é para você? Alguém legal, bacana? Alguém que você convida para sua casa? Alguém que você conversaria? Ou alguém que você se joga aos pés dele? Porque reconhece que Ele é o Senhor da sua vida. Porque reconhece que Ele é o seu Salvador.
O Senhor chama você nessa noite a reconhecer a sua dívida. O Senhor te chama a acertar contas. Não para te cobrar os seus pecados, mas para que você pare de fugir. Ou para que você pare de tentar compensá-lo. Para que você simplesmente reconheça. Não tem a ver com você ser melhor do que os outros, ou do que os outros serem piores do que você. Tem a ver com você admitir: Senhor, eu sou pecador. Há coisas que eu trago na minha vida muito ruins. E Jesus te oferece nessa noite perdão. Perdoados estão os teus pecados. Todos. 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 Para sempre. É tanto perdão, irmãos, é tanto perdão que nos enche de emoção. Que quando a gente entende, quando se entranha no nosso coração, isso toma a gente de alegria. E essa alegria nos emociona. E essa emoção vira lágrimas. E as nossas lágrimas pingam. Porque estamos tomados pela alegria do perdão que Deus nos oferece. Há lugar para você aos pés de Jesus. Fale com o Senhor nessa hora. Deus amado, estamos diante do Senhor. Há pessoas aqui, Senhor, sinceramente colocando as suas vidas diante do Senhor. Deus, eu peço graça, Senhor. Eu peço graça. Ah, Pai, perdoa-nos, ó Pai, porque muitas vezes temos agido, Senhor, como Simão. E ficamos a uma certa distância, Senhor, do Senhor. Tratamos Jesus, ó Pai, como alguém importante, como tantas outras pessoas importantes existem ao nosso redor. Mas, ó Pai, Teu Filho é único. Somente o Teu Filho é Salvador. Somente Jesus é Salvador e Senhor. Somente Ele, Senhor, tomou sobre a cruz os nossos pecados. Somente nele há perdão para as nossas vidas. Somente Ele ressuscitou dos mortos. Eu peço que nessa hora, Senhor, o Teu Espírito Santo nos convença, Senhor, do tamanho do nosso pecado. Que possamos perceber o tamanho das nossas dívidas. Mas ao mesmo tempo, Senhor, se alegrar, se emocionar, Senhor, com o tamanho do perdão que o Senhor nos oferece. E que isso nos impulsione, Senhor, a uma vida de adoração. Não uma religiosidade burocrática, Senhor. Não uma religiosidade, Senhor, de ritual, de costume, de cultura, mas, ó Pai, uma entrega, porque reconhecemos que não há outro, ó Pai. Tu és o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador. Louvado seja o Teu nome pelo perdão que o Senhor nos dá, Senhor. Nos faz sentir, Senhor, a alegria da salvação, a alegria do perdão. Tira da nossa consciência, da nossa alma, todo o peso do pecado, Senhor. Que possamos nos sentir acolhidos, tocados pela Tua graça, Senhor. Transformados, renovados, redimidos. Que possamos parar de fugir. Que possamos parar de querer negociar. Que possamos aceitar esse perdão e entregar ao Senhor a nossa vida, o nosso coração.
Deus, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor mova com teu Espírito Santo homens e mulheres aos teus pés, como um dia moveu aquela mulher, Senhor. E que simbolicamente, Senhor, possamos molhar os pés de Jesus com as nossas lágrimas. Que possamos apresentar o nosso perfume de adoração. Que sejamos, ó Pai, homens e mulheres aos pés de Jesus. Que não tenhamos vergonha. Porque o Senhor, ó Pai, nos amou, nos ama. E aqueles que se humilham diante do Senhor, o Senhor exalta. Em nome de Jesus. No poder do Espírito. Amém.